Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Eu sou a professora Priscila. Para a aula de hoje, eu darei continuidade no assunto das aulas anteriores, sobre parceria público-privada. Porém, eu trouxe para essa aula exemplos reais, né? Exemplos efetivos de 4 parcerias e outros exemplos que estão a vir à tona, né, de parcerias público-privadas que deram certo no Brasil. E quais indicadores que podem mensurar e resultar se deram certo ou não, o que é certo ou errado para uma parceria público-privada, tá? Então, eu vou estar tentando explicar para vocês de uma maneira mais estratégica, de uma maneira mais gerencial, falando do ponto de vista de melhoria, tá? Neste artigo aqui, de Gustavo Palhares, ele é um artigo de 2019 e mesmo assim ele trouxe à tona algumas parcerias público-privada que estão em continuidade, né, devido a uma das características que eu vou estar falando para vocês e que estão dando certo, né, que estão servindo de exemplos, né, são projetos pioneiros, projetos pilotos que podem ser levados em consideração ali para futuros projetos. Bom, o que a gente tem que ter em mente que a parceria público-privada, embora criada em 2014, é uma novidade para o Brasil. Muitos gestores ainda desconhecem a funcionalidade do ponto de vista estratégico da aplicabilidade da parceria público-privada. Então, o que a gente tem que ter em mente? Né? Mesmo criado em 2004, essas primeiras parcerias, elas ainda não foram concluídas em seus contratos, né? Por quê? Porque elas estão em plena vigência. A gente tem que tomar consciência disso, né? Porque uma das características desse tipo de modalidade de parceria, né, de contratação pública, são os contratos a longo prazo, chegando, né, podendo chegar a 35 anos, uma dessas características. No entanto, mesmo assim, já é possível apontar alguns exemplos de parcerias público-privadas que são tidas como sucesso, tá? Que unem, principalmente, porque elas são tidas como sucesso? Porque a gente consegue unir a qualidade do serviço prestado pelo parceiro privado, né, a um contrato que traz vantagens amplas e ambas, né, para o setor público e para a sociedade em si. Então, todos os stakeholders, todas as partes envolvidas e interessadas são beneficiadas de alguma maneira. Então, uma delas, né, lembrando que as características de parcerias público-privada bem-sucedida, a gente pode levar o que em consideração? Primeiro, o indicador para que uma parceria público-privada seja bem-sucedida é justamente o seu objetivo inicial. Qual que é o objetivo inicial? Prestar um serviço público com a qualidade que um governo municipal, estadual, federal, por exemplo, não conseguiria atingir, né? Seja na oferta de uma estrutura bem feita, para uma creche onde estudam centenas de crianças, seja na questão de gerenciamento, de gestão de um hospital, né, cuja espera por atendimento pode demorar ou pode ser menor que nas outras unidades. Então, levando em consideração esse indicador, que é o principal objetivo, né, que é o objetivo inicial, que é prestar um serviço com qualidade, o qual o governo não conseguiria sanar, já é tido e considerado como uma parceria público-privada bem-sucedida. Bom, o passo número 1, para que a parceria entre público e privada dê certo, começa lá no início, né, no desenvolvimento desse projeto, que é o contrato. Afinal, né, é o texto bem assinado, bem elaborado pelos gestores, né, públicos e privados, que garante o quê? Os prazos, as condições, as responsabilidades e outros detalhes que são tidos como imprescindíveis para que o empreendimento ele seja construído ou gerido da melhor maneira possível, da melhor forma possível.
e, consequentemente, consiga entregar uma qualidade nesse serviço, que é o objeto do contrato, tá? Então, uma das formas de garantir essa qualidade é uma forma de monitoramento da entrega desses serviços, né? Então, eu preciso monitorar, preciso, além de controlar, além de planejar e organizar, eu preciso monitorar e controlar a entrega desses serviços. Em muitos casos, o que acontece? O poder público, ele atrela o pagamento integral dessa contrapartida mensal à exigência de que o serviço público oferecido pela empresa privada, né, cumpra os requisitos mínimos e seja melhorado com o passar do tempo, seja implementado melhorias ali contínuas nesse ciclo. Tudo bem? Então, outra característica importante também é a busca pela máxima eficiência desse negócio, né? Prestar um serviço de forma eficiente, o que significa? Vocês já devem estar cansados de ouvir isso da professora, né? Significa o quê? Que empregar o menor recurso possível para ter um resultado esperado. Ou seja, isso deve constar no contrato, no planejamento. Com isso, a empresa ela precisa desenvolver maneiras internas, né? Criar estratégias de avaliar essa prestação de serviço público e buscar sempre o quê? O equilíbrio da relação entre o seu investimento e a qualidade do serviço. Afinal, diretamente, né, do poder público, a empresa privada, ela busca maximizar o seu lucro durante essa vigência de contrato, sem esquecer, né, do objeto, que é a prestação de um serviço com qualidade. Então, aqui eu trouxe para vocês um exemplo que é o Complexo Penal de Minas Gerais, que foi a primeira parceria público-privada do tipo no Brasil. Olha que interessante. Nossa, aí a gente às vezes pensa, nossa, mas um complexo penal, como que isso vai dar certo? E está dando muito certo em Minas Gerais. Esse contrato, firmado pela Secretaria de Defesa Social de Minas Gerais, com a concessionária GPA, lá em 2009, ele previu que a construção em 2 anos, né, desse complexo penitenciário com vagas para 3.360 detentos, divididos em 5 unidades prisionais. E a gestão do empreendimento por mais 25 anos. Esse contrato ele foi fechado em 2,1 bilhões de reais. Entre os serviços que deverão ser prestados por essa empresa estão serviços como atendimento, né, atenção médica de baixa complexidade, uma educação média e básica aos internos, treinamento dos profissionais, cursos profissionalizantes para eles, uma recreação esportiva, alimentação, assistência jurídica psicológica, vigilância interna e a gestão desse trabalho do preso. Bom, como o objeto do contrato é extremamente delicado, né, fora extremamente delicado ali, e porque ainda está em vigência, afinal, o que a gente tem como exemplo, né? A gestão prisional do Brasil, ela é feita normalmente por governos estaduais e gera inúmeros problemas e críticas. A opção do governo mineiro foi justamente estabelecer alguns indicadores já lá no contrato, já lá no seu planejamento, para poder realizar o pagamento das contrapartidas a essa empresa, justamente para monitorar e controlar a qualidade da entrega da prestação desses serviços. Quais foram esses indicadores? Números de fugas, números de rebeliões e motins, o nível educacional dos internos, a proporção dos internos que trabalham, a quantidade e qualidade dos serviços de saúde prestado, a quantidade e a qualidade da assistência jurídica e psicológica dos internos. Então, tudo isso é utilizado como indicadores, né, para o pagamento, para a contrapartida do pagamento. Outro exemplo são as UMEIs em Belo Horizonte, que foi uma opção pela parceria público-privada utilizada pela Prefeitura de Belo Horizonte, justamente para a área da educação, né, que tinha um objetivo claro quando foi lançado, que era diminuir o déficit gigantesco de vagas no ensino infantil para aquela região. As unidades municipais de educação infantil, que são as UMEIs, né,
elas atendem crianças entre 0 e 6 anos nas mais diversas regiões de Belo Horizonte. Então, por esse contrato de parceria público-privada, o ente privado ele é responsável pela construção de 51 unidades escolares, além da operação de serviços não pedagógicos, como quem? Como a manutenção das instalações elétricas, hidráulicas, segurança, limpeza e o mobiliário. Esse investimento foi de cerca de 250 milhões de reais e a duração desse contrato é de 20 anos, né? E a conta inclui também o benefício direto a 24 mil alunos. Qual que foi o principal trunfo dessa parceria? Foi a construção rápida dessas UMEIs, principal obstáculo para a garantia das vagas dessas crianças nas creches e escolas públicas. Outra vantagem também para o poder público é o custo fixo para a construção e a manutenção de todas essas unidades atendidas pelas parcerias público-privada, por essa parceria público-privada. Isso evita o quê? Que o poder público ele tenha algum tipo de imprevisto e as obras saiam mais caras que o estimado garantido pelo planejamento. Então, esse é um exemplo, assim, de uma iniciativa também que foi de grande valia para a região. Esse sucesso, né, o sucesso dessa PPP, ela pode ser atestada pelas premiações, pelas premiações recebidas pela Prefeitura de Belo Horizonte, né, selecionada como uma das finalistas no Prêmio Financial Times, né, em 2013, Regional da América Latina. Essa iniciativa também foi relacionada pela publicação Infrastructure 100 como um dos 100 projetos de infraestrutura urbana mais inovadoras do mundo. Olha os benefícios e os pontos positivos que, aplicando a funcionalidade em sua essência de gerenciamento, as parcerias público-privada traz como benefício para esse tríade, né, que é o público, privado e sociedade. Bom, outro exemplo é a unidade de atendimento integrada em Minas Gerais, onde prestar um atendimento diretamente ao cidadão e garantir que ele saia satisfeito é algo muito difícil para qualquer administração pública. Isso é um ponto muito falho. Afinal, o senso comum já associa serviços públicos a má qualidade. Isso é muito cultural. E essa parceria público-privada, firmada pelo governo de Minas Gerais, em 2 etapas, quis mudar essa lógica, né? Então, a primeira delas foi o quê? Cujo contrato foi assinado em 2010, ele prevê a implantação e o fornecimento de serviços de interesse do cidadão por meio das chamadas Unidades de Atendimento Integrado, que é o UAI, por 20 anos, em 6 municípios mineiros: Betim, Governador Valadares, Juiz de Fora, Monte Claros, Uberlândia e Varginha. O investimento foi de 311 milhões. A segunda etapa foi assinada em 2014, onde expandiu o serviço para outros 23 municípios, incluindo 2 unidades da capital mineira, e o custo fora de 722 milhões por 17 anos. Essa inovação, nesse caso, tem a ver com a forma de remuneração da empresa desses serviços públicos. Afinal, um dos critérios estipulados por este contrato era justamente garantir o quê? A prestação efetiva dos serviços de qualidade, como grau de satisfação do cidadão, tempo médio de espera e percentual, por exemplo, de senhas devidamente atendidas. Então, tudo que pudesse inovar o atendimento dos cidadãos fora colocado nessas unidades de atendimento integrado em Minas Gerais, porque ela tinha o foco justamente de levar essas chamadas ao que realmente esse cidadão precisaria. Então, ele já direcionava ao setor ou ali o órgão que sanasse a essa real necessidade do cidadão. Outro exemplo é a iluminação pública de Belo Horizonte. Esse é um caso ainda mais especial. Por quê? Porque é um exemplo de parceria público-privada de extremo sucesso. Embora ainda não tenha saído do papel,
a Prefeitura de Belo Horizonte ela firmou um contrato de quase 500 milhões de reais para trocar toda a iluminação pública das ruas da capital mineira por lâmpadas LED. O que garante isso? Vai garantir ruas mais iluminadas e, consequentemente, o aumento da sensação de segurança, sobretudo em locais com alta incidência, né, de roubos ali naquela região. Ao todo, né, ali para Belo Horizonte, são 180 mil pontos de luz que devem ser substituídos com esse exemplo de parceria público-privada de sucesso, gerando não só melhorias na qualidade da iluminação pública, mas também a redução de cerca de 45% na conta de energia da própria prefeitura. Olha a redução a longo prazo também no que diz respeito à conta de energia. Além disso, a tecnologia adotada na adoção desse sistema inovador, ele permite o quê? Controlar remotamente a situação de cada lâmpada, o que vai facilitar até mesmo na hora de realizar a manutenção e a troca de uma lâmpada queimada, por exemplo. Olha que extrema importância e inovação para o município, né? A mudança de todos esses pontos de iluminação pública, que deve começar ali, né? Na verdade, já começou e vai ser concluída até 2020 aqui, mas eu fui além, dei uma pesquisada, ainda não fora concluído devido às questões de isolamento social, a pandemia. Ele deverá ser concluído em meados de 2021, né? Eles vão bater metas estipuladas do ponto de vista da modernização. Olha o quão importante quando aplicada na essência de atendimento das reais necessidades, onde todos ganham, né? As parcerias público-privadas bem-sucedidas, a gente sabe que elas estão longe de serem raridades, já é uma real necessidade, já é uma modalidade de contratação, já é uma realidade nossa, basta as mesmas terem conhecimento, né? Basta os gestores terem conhecimento da aplicabilidade e do real sucesso, da eficácia que traz quando utilizadas do ponto de vista de gerenciamento, tá? Eu trouxe um exemplo para vocês, em Itapema, deixa eu trazer mais para cá, aqui, ó. Em Itapema, ele busca interessados, isso aqui foi em 2018, e hoje já tem empresas, né, que conseguiram construir esse pier turístico, tá? Então, ele tem interessados nessa obra turística aqui. A Prefeitura de Itapema, né, ela lançou esse edital justamente do ponto de vista turístico, que é a construção desse pier turístico no foz do Rio Perequê, né, onde ele buscava essa parceria com algum ente privado que fizesse a construção e, consequentemente, angaria recursos financeiros na utilização desse espaço turístico, tá? Então, eu trouxe vídeo para vocês estarem vendo aqui. É esse vídeo aqui, ó. Vantagem, gente, por que eu quis trazer esse exemplo para vocês?
Qual é a vantagem da parceria público-privada do ponto de vista do gerenciamento turístico também para uma região? É o seguinte, né? O município ele cede normalmente essa área a ser utilizada. A empresa, ela que vencer no caso ali para fazer esse tipo de modalidade de parceria, ele fica responsável, no caso desse pier turístico aqui, ele fica responsável para erguer a estrutura e tocar o negócio ali durante o período estabelecido no contrato. Aí, quando o acordo termina, quando o contrato termina, o que foi construído é incorporado em patrimônio público, né? E a prefeitura pode licitar novamente a gestão daquele espaço turístico. É de extrema vantagem. A gente tem inúmeros recursos, principalmente aqui no município de Pereira Barreto. A gente tem recursos abundantes, recursos naturais, que se forem colocados do ponto de vista estratégico, né, como esse exemplo muito simples ali, inúmeras empresas vão querer angariar parcerias, né, nessa modalidade justamente para fazer o ganha-ganha, né? E essa tríade, que é o estatal, que é a privada e a sociedade, vai ganhar também, principalmente com espaços turísticos visíveis, né, de sucesso, como esse pier turístico da prefeitura de Itapema, perdão. Gente, outro exemplo que eu trouxe aqui para vocês é este daqui, ó, que é Campinas. Ele apresenta o projeto de parceria público-privada do lixo. Professora, mas como assim, né? Gente, com sinceridade, existem inúmeras possibilidades de eu conseguir, né, fazer modalidades de parceria e, consequentemente, segmentar as áreas de atuação do meu município. E isso gerará totalmente efetividade no ponto de vista estrutural de gerenciamento financeiro. Então, eu vou colocar essa reportagem para vocês aqui, ó. Deixa eu aumentar o som aqui. Apresentado hoje o projeto de parceria público-privada do lixo em Campinas, e que prevê a construção de 3 usinas para o tratamento de resíduos aqui na cidade. A parceria, que vai ter duração de 35 anos, prevê o compartilhamento do lucro e também do risco, pagamento por desempenho e a instituição de subsídios públicos. O edital de licitação do novo modelo de gestão dos resíduos sólidos urbanos, que era para ter sido divulgado no início do ano, está na reta final. Hoje foi realizada a audiência pública prevista em lei, antes de finalizar a documentação que vai embasar o edital para escolher a empresa ganhadora. As ideias e informações que foram colhidas no evento serão analisadas para ver se cabem ou não no documento final. A ideia da prefeitura é lançar o edital em setembro. O investimento da empresa ganhadora será de 900 milhões de reais e prevê a construção de 3 usinas, uma de reciclagem, outra de compostagem e uma terceira de combustíveis derivados de resíduos. O aspecto mais importante é a questão sanitária, ou seja, o lixo passará a ser tratado 100% dele, né, evitando então que o lixo vá para aterros sanitários, que mesmo com todo o tratamento em aterros existe poluição, seja do ar, seja do solo e da água. A previsão é que as usinas entrem em funcionamento em 5 anos. Até lá, o lixo que Campinas produz, cerca de 1.300 toneladas por dia, continua sendo tratado fora da cidade, já que o aterro Delta A não suporta mais materiais. Atualmente, o lixo é levado para uma unidade privada em Paulínia. O contrato é de 5 anos, com custo anual de 48 milhões de reais. O grande benefício, né, em função do custo, é o meio ambiente limpo, né, a não poluição e o reaproveitamento dos materiais, que é o que se chama hoje de economia sustentável. A maioria do público presente na audiência desta segunda-feira trabalha com reciclagem de lixo na cidade e veio saber mais sobre como o assunto será tratado nos próximos anos. Uma parte do documento já prevê o investimento da empresa que ganhar nas cooperativas.
de 15 a 20 milhões de reais deverão ser investidos nessas unidades, como, por exemplo, a separação do lixo reciclável e treinamento dos trabalhadores. Eu acho que vai ser importante. Treinamento, a separação, a verba que vai entrar para ampliar as cooperativas. Então, eu acho que isso vai ser um grande avanço nas cooperativas. A gente vai apresentar... Gente, e o que nós percebemos com isso? Que as possibilidades são inúmeras. As vertentes são maximizadas quando esse gestor, ele passa a adquirir e exercer uma visão sistêmica do ponto de vista do que é gerenciar, né? Então, consequentemente, o sucesso virá. E, consequentemente, eu conseguiria, né, esses gestores, o município ali, no caso, exemplo, ele consegue, né, fazer um equilíbrio financeiro muito mais eficiente, tá? Então, o que eu quero para vocês? Eu trouxe exemplos reais, né, possíveis ideias inovadoras para que vocês ampliassem os horizontes de vocês e trouxessem essas vertentes do que é o conceito na prática, do que é aquilo que a gente aprende até agora, né, na realidade. Embora saibamos que no Brasil este processo ainda é retardado, ainda vem encaminhando, ainda é um pouco desconhecido por muitos pseudos gestores. O que são esses pseudos gestores? Falsos gestores, porque a maioria deles não tem o conhecimento explícito, né, que é esse conhecimento adquirido, esse conhecimento conceitual que contadores, né, administradores possuem, e simplesmente passam a aplicar o que chamamos de teoria do achismo, que eu acho isso, e não se embasam em estruturas científicas deixadas, né, por uma formação acadêmica propriamente dita. Então, o que eu quis colocar aqui para vocês? Que existem reais e efetivos exemplos bem-sucedidos e que isso é apenas o início, é apenas o ponto de partida, é o ponto inicial, é apenas a sementinha, né? E essa sementinha, ela precisa ser plantada para, consequentemente, angariar frutos. Não adianta somente nós, né, como cidadãos, sentar ali e querer colher frutos e só reclamar. Pelo contrário, temos que plantar sementinhas. Se não há a plantação dessas sementinhas, nessa metáfora que eu utilizo, é justamente a disseminação desse tipo de conhecimento, né? Não só por parte desses gestores, mas por parte de nós, cidadãos, que estamos presentes ali e temos papel fundamental, e por parte de vocês também, futuros contadores, futuros pesquisadores em ciências contábeis, né, que disseminarão inúmeras sementes do ponto de vista de transformá-las em conhecimentos e ramificar esses conhecimentos com um único propósito: melhoria, expansão, tá? A gente sai daquela zona de conforto do que estamos habituados. Aí vocês vão me questionar: professora, mas é cultural, a questão cultural. É claro, gente, a gente não vai conseguir mudar inúmeras variáveis, mas mudando e modificando o nosso papel dentro dessa sociedade já basta para as mudanças começarem a acontecer, né? A nossa mudança é a plantação dessa sementinha, né? E, consequentemente, esses frutos serão colhidos. Lembrando que é um processo a longo prazo, não é um processo de um dia para o outro. A gente tem que ter isso em mente. A constância faz parte da efetividade de qualquer projeto, tá? Eu coloco isso para vocês, mas como profissionais, para vocês terem e ampliar os horizontes do ponto de vista de atuação de um contador,
de um pesquisador em ciências contábeis, tá? Não se limitem apenas a um escritório isolado. Existem inúmeras vertentes para atuação. Por que não uma consultoria em gerenciamento financeiro para os municípios no Brasil, né? Hoje temos mais de 200 milhões de pessoas no Brasil. Então pensem sistemicamente, tá bom? Muito obrigada pela aula de hoje.